Não gostaria de ter a necessidade de fazê-lo, mas sou obrigado pelas funções que tenho hoje a vir a essa tribuna para responder diretamente à senhora Presidente da República, que há pouco tempo atrás, na Rússia, me brinda com considerações, mais uma vez, absolutamente distantes da realidade. É curioso, presidente Jorge Viana, vemos a Presidente da República num momento grave como esse, porque passa a economia brasileira, e todos nós torcemos para que haja uma integração maior dos BRICS, e isso possa, de alguma forma, favorecer a recuperação da economia brasileira, mas o que nós ouvimos é algo absolutamente fora do sentido. Aliás, me perdoem, como têm sido algumas das últimas declarações da Presidente da República. Diz a Presidente da República, há pouco tempo atrás, na Rússia, no momento em que deveria estar defendendo os interesses do Brasil. Diz ela: quem é golpista mostra na prática as tentativas. Vou tentar traduzir porque nem sempre é fácil fazê-lo. Abro aspas para a senhora Presidente da República. Quem coloca como já tendo tido uma decisão, se refere aos tribunais, está cometendo um desserviço para a instituição, para o TCU e o TSE, porque não há nenhuma garantia que qualquer senador da República, diz ela, muito menos o senhor Aécio Neves, possa prejulgar quem quer que seja ou definir o que uma instituição vai fazer ou não. Eu tive, senhor senador Jorge Viana, e Vossa Excelência estava no plenário, é testemunha disso, oportunidade de vir a essa tribuna no dia de ontem, dizer aquilo que disse na convenção, que tenho dito em todos os instantes, em todos esses últimos meses. Nós devemos ser guardiões da Constituição e defensores das nossas instituições. Em momento algum houve qualquer prejulgamento. E, na verdade, não sei se por não ter lido, e aí eu dou a ela o direito da dúvida e mal informada, a Presidente busca criar um factóide a partir de algo que não é real, que não é verdadeiro. E leio exatamente, a partir das notas taquigráficas da sessão de ontem, algo que se coloca na direção oposta àquilo que a Presidente da República acaba de dizer. Quem coloca como já tendo tido uma decisão dos tribunais está cometendo um desserviço para o Tribunal de Contas e o TSE, porque não há nenhuma garantia, repito o que diz a Presidente, que qualquer senador da República, muito menos o senhor Aécio Neves, possa prejulgar quem quer que seja ou definir o que uma instituição vai fazer ou não. Passo a ler aqui o que disse ontem, senhor Presidente. Disse eu, vamos permitir, acho que até a senhora Presidente da República é capaz de compreender o que eu disse se eu disser aqui de forma clara e devagar. Vamos permitir que o Tribunal de Contas, repito o que disse na sessão de ontem, cumpra com sua função constitucional. Ele pode tanto aprovar, senador Cássio, quanto reprovar as contas da Presidente da República. Disse eu, não há um julgamento feito ainda, até porque houve abertura de um tempo maior para que a Presidente possa se defender. Disse eu ainda. Por outro lado, os tribunais, como o Tribunal Superior Eleitoral, estão ali também cumprindo com o seu papel. E cabe à oposição ser a guardiã das nossas instituições, para que não aconteça aquilo que querem alguns membros do Partido dos Trabalhadores, que é submeter essas instituições, pilares fundamentais da democracia, à conveniência do governo de plantão, como fizeram alguns deputados essa semana, dizendo que a Polícia Federal tem que se subordinar ao governo federal, porque o governo federal foi eleito. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é absolutamente inacreditável a desconexão da Presidente da República com a realidade. E o que eu percebo é uma presidente que, mesmo saindo do Brasil, senador Cássio, senadora Ana Amélia, se sente acuada, perseguida pelos fatos, pela incerteza em relação ao seu próprio futuro. Não somos nós da oposição que vamos definir o que vai acontecer com o futuro da Presidente da República. Depende muito mais dela e depende, em especial, do povo brasileiro. O que nós não permitiremos é que as nossas instituições de Estado e não de governo, como o Tribunal de Contas, como o Tribunal Superior Eleitoral e a própria Polícia Federal, sejam de alguma forma constrangidas pela ação do seu governo. Não desejo, me permita, senador Jorge Viana, mal à Presidente da República, de forma alguma. Talvez o cumprimento do seu mandato constitucional fosse para o Brasil uma saída mais tranquila, mais adequada.
mas os fatos que se sucedem é que geram essa grande incerteza, não apenas nos agentes políticos, mas na sociedade brasileira como um todo. A presidente, mais uma vez, perdeu, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma belíssima oportunidade para talvez responder aquilo que está hoje nos jornais, e é algo extremamente grave. As declarações e o depoimento de um ex-diretor do IPEA, o senhor Ayrton Araújo, que disse de forma muito clara, entre aspas, recebi a notícia de que eu não podia falar com a imprensa por causa da lei eleitoral. Ele se refere à demissão que pediu às vésperas do segundo turno da eleição, porque como diretor do IPEA, como servidor do IPEA, foi impedido de divulgar os números que o IPEA havia levantado. E diz ele que recebeu e-mail de um diretor do órgão dizendo o seguinte: Ayrton, acho que nesse período de eleição o que é terra vira mar e o que é mar vira terra. Talvez aludindo àquela expressão que se tornou famosa no Brasil, de que numa eleição se faz o diabo, inclusive esconder, escamotear dados oficiais. Isso aconteceu com o IPEA, isso aconteceu com o IBGE, e nós vamos nos lembrar da grave crise que levou ao pedido de demissão de 2 dos seus diretores, que depois reviram a posição, exatamente porque também o IBGE era ali impedido de mostrar números que interessavam à sociedade brasileira. Os do IPEA, meu caro senador Jorge Viana, mostravam que a pobreza tinha aumentado de 3 alguma coisa, diz esse servidor, para 4 e alguma coisa. Mas os brasileiros não puderam saber disso, porque o servidor foi impedido de dividir com a sociedade brasileira os dados oficiais do próprio governo. Perdeu a oportunidade a presidente, neste momento, de dizer, por exemplo, o que acha do bloqueio feito pelo Ministério Público dos bens dos executivos do Postales, do Fundo de Pensão dos Correios, nomeados por ela e acusados de irregularidades que levaram a perdas substantivas deste fundo, e infelizmente não apenas dele. Perdeu a oportunidade a presidente da República de comentar os dados de hoje do IBGE, que mostram, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostra que a taxa de desemprego, senador Cássio, senador Moca, chegou a 8,1% neste trimestre. A taxa de desocupação atingiu o maior patamar da série de toda a PNAD contínua, essa mesma que foi também na campanha, houve sobre ela a tentativa de que não fosse divulgado. O número de desocupados no Brasil atingiu 8.157.000 pessoas, o maior valor de toda a história da PNAD contínua. Perdeu também a oportunidade a presidente da República de comentar os dados da CNI, da Confederação Nacional de Indústria, que mostra, vejam bem, senhoras e senhores senadores, que 50% das indústrias brasileiras demitiram nos últimos 6 meses. Mostram que a redução da produção das indústrias atingiu 60% dos trabalhadores. E o maior percentual no setor automotivo, onde 73% das empresas demitiram. E boa parte deles dizem que continuarão a demitir. Portanto, senhor presidente, caminho para encerrar, perdeu a oportunidade a presidente da República de comentar qual a sua parcela de responsabilidade para que o índice de inflação alcançasse uma meta ou um patamar jamais alcançado nos últimos 20 anos para esse período. O índice oficial atingiu 0,79% nesse mês de junho. A alta acumulada nos últimos 12 meses chega a 8,89%. É disso que a presidente da República deveria falar, olhar para os brasileiros e dizer que errou, que fracassou, que falhou. E hoje nós temos desemprego recorde, inflação saindo de controle, desaquecimento de toda a economia, juros na estratosfera. Não, senhor presidente. Não, senhoras e senhores, isso não é obra da oposição. A oposição não é golpista. E eu desafio a presidente da República a demonstrar em qual momento, em que instante, eu, como presidente do PSDB, dei qualquer declaração que não fosse de respeito à Constituição, que não fosse de respeito à soberania e independência das nossas instituições. Presidente Dilma, Vossa Excelência terá a oportunidade de se defender, de apresentar as suas razões pelo descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
como aponta o relatório do ministro Nardes, ou em relação à utilização de dinheiro de propina na campanha eleitoral, como afirma o delator Ricardo Pessoa. Não fazemos aqui pré-julgamentos, mas eu quero dizer a Vossa Excelência, ninguém, absolutamente ninguém neste país, inclusive a senhora Presidente da República, está acima das instituições. E é por isso que nós cumpriremos o nosso papel, dentro dos preceitos constitucionais, para garantir que, apesar do desastre que tem sido o seu governo, o Brasil possa encontrar um futuro de reconciliação com a esperança, com o desenvolvimento e, principalmente, com a verdade dita por seus governantes. Muito obrigado. Pois não, senador Cássio. Concede-me uma parte antes da sua saída da tribuna. Ouço com alegria, Vossa Excelência. Até porque, a propósito... Agradeço, senador Jorge. Agradecendo também a tolerância e a gentileza da presidência, apenas para comunicar que vou, como determina o regimento, requerer a inscrição na ata da sessão um oportuno editorial publicado no jornal O Globo, da edição desta quinta-feira, que tem como título a banalização do uso da palavra golpe. Oportunamente vou pedir o registro, onde o Globo, no seu editorial, complementa exatamente o raciocínio de Vossa Excelência, que em nenhum instante fez prejulgamento de ninguém, apenas reafirmou aquilo que está dito, não apenas no Globo, mas pela imprensa livre, por aqueles que refletem o Brasil, que ninguém está acima da lei, que todos podem ser alvo de investigação, e é o que nós estamos defendendo. Uma investigação séria, célere e transparente sobre um conjunto de desmandos, e a Presidente da República não responde apenas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Ela não está apenas sendo questionada no Tribunal de Contas da União. Também responde a representações que foram encaminhadas à Procuradoria-Geral da República num conjunto de esclarecimentos que ela tem a obrigação de prestar à sociedade brasileira, porque, do contrário, ficará a sensação de que uma campanha eleitoral se repete, porque não faz muito tempo que, na campanha eleitoral, a Presidente disse, por exemplo, que a taxa de energia iria diminuir 18%. Em alguns casos, a energia já subiu mais de 70% para os brasileiros. Na campanha eleitoral, ela anunciava que teríamos pleno emprego. Estamos vivendo toda essa situação de desemprego. Parece que nada disso é com ela, senhor senador. É verdade. E agora, para concluir a parte, e não tomar o tempo do pronunciamento de Vossa Excelência, que já praticamente concluiu, lembrar, por exemplo, coroando todas essas atitudes que penalizam o povo brasileiro, o parcelamento do abono salarial para quem recebe até 2 salários mínimos. No Brasil, agora, você tem que ter a sorte de nascer em determinado mês, senão o governo do PT vem e faz o parcelamento do abono salarial. Portanto, o pronunciamento de Vossa Excelência reafirma o compromisso que o nosso partido tem com a democracia, o respeito com as instituições e a defesa do império da lei, seja ela para quem for. Agradeço a Vossa Excelência e concluo, me permita apenas mais 30 segundos, senador Jorge Viana, agradecendo a parte sempre oportuno do meu líder, Cássio Cunha Lima, para dizer que o que me preocupa efetivamente é a instabilidade por que passa a Presidente da República. Talvez, acostumada com o que ocorreu na campanha eleitoral, falta mais uma vez com a verdade para acusar a oposição. Não há nenhuma tentativa da oposição de fazer qualquer pré-julgamento, isso está claro em todas as nossas declarações. É triste ver a Presidente da República sair do Brasil e, perante outros chefes de Estado, faltar com a verdade. Quero tranquilizá-la. O PSDB estará atento, vigilante, mas sempre, em todos os instantes, respeitando as regras da democracia. A democracia que aí está foi uma conquista de todos nós. E ela pressupõe instituições sólidas, instituições fortes, instituições independentes, que devem fazer o seu trabalho sem qualquer tipo de pressão. Portanto, nesse instante, eu mais uma vez quero repelir de forma mais veemente possível as insinuações da Presidente da República com base em informações falsas. E sugiro a ela que economize as suas energias com a oposição.
não levará absolutamente nada. Concentre suas forças e suas energias para defender-se das inúmeras acusações que sobre ela recaem, em razão daquilo que ela e o seu partido fizeram, e não do que a oposição efetivamente tenha denunciado. Desejo a ela até, como brasileiro, que possa enfrentar essas dificuldades, mas sugiro que elas enfrente com serenidade e, em especial, com respeito ao contraditório.